Oi pessoal, boa tarde. Hoje damos continuidade ao nosso curso de auxiliar de farmácia. Na última aula, que no caso foi na semana, sem ser a semana passada, na outra, né? Nós terminamos a parte de sistemas, finalizando com o sistema endócrino. E hoje então a gente continua o nosso curso entrando na parte de organização da farmácia. A gente vai entender um pouquinho sobre layout e também entender sobre as características de um balconista, certo? Aí no caso então eu peço que vocês não fizeram o trabalho da semana passada, me entreguem, por favor, até hoje, a data, certo? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo para falar sobre o trabalho, tirar qualquer dúvida. Eu desejo a todos aí uma ótima semana, fiquem com Deus e vamos todos aí viajar no conhecimento. Um beijão, com Deus e até mais. Tchau, tchau. Pessoal. Bom, o nosso trabalho que vai ser agora para a próxima semana é bem simples. Eu vou pedir para que vocês peguem uma bula como essa. Essa aqui é de ibuprofeno. E aí aqui, olha, no caso, eu vou pedir para que vocês me passem por exemplo aqui, olha, os títulos. Apresentação, né? Informações ao paciente. Então eu vou querer que vocês me passem todos esses títulos, ó. Apresentação, informação ao paciente, como este medicamento funciona. São os tópicos necessários para uma bula, certo? Eu quero que vocês me passem todos os tópicos necessários escritos, certo? Tirem uma foto para mim e me mandem no grupo do WhatsApp. Não precisa ser no grupo, pode ser mandado diretamente para mim. Esse vai ser o trabalho dessa semana, bem simples. Só para que vocês entendam onde vocês vão achar cada uma das partes na bula, né? Por exemplo, qual parte que eu vou achar aqui, como que o medicamento funciona, para que serve o medicamento, né? Quando eu não devo usar esse medicamento, vocês vão saber se vocês fizerem esse trabalho, tá? Então é isso, esse é o trabalho dessa semana. Beijão, com Deus e até mais. Vamos viajar no conhecimento. Tchau, tchau. Oi pessoal, boa tarde. Hoje damos continuidade ao nosso curso de auxiliar de farmácia e já estamos aí na nossa reta final, certo? Depois que a gente finalizar aqui esse módulo e o próximo, a gente já vai ter a revisão para a prova, certo? E a prova. E aí então eu dou a nota para vocês na última aula. Eu vou fazer com vocês também, gente, um trabalho mais para frente, onde a gente vai falar um pouco sobre a Ayurveda e também entender um pouquinho sobre a fitoterapia, certo? Aí esse trabalho também vai contar aí como a nota final para vocês, tá? Mas por enquanto a gente vai então finalizando nossa parte aí no curso de auxiliar de farmácia da apostila. A gente vai entrar na página 47, rótulos e bulas do produto farmacêutico. O rótulo e a bula dos produtos farmacêuticos distribuídos nos Estados Unidos devem satisfazer os requisitos estabelecidos pela regulamentação federal, sendo assim aprovados para cada produto pela Food and Drug Administration. Esses requisitos são diferentes para os fármacos que exigem prescrição, para os que não exigem e para os produtos veterinários. Para todos os casos, contudo, o objetivo é o mesmo, ou seja, garantir o uso adequado e seguro dos medicamentos. De acordo com as regulamentações federais, o rótulo dos medicamentos não inclui apenas o rótulo propriamente dito ou o recipiente, mas também as informações sobre a embalagem, as bulas e a literatura da empresa. A propaganda e o material promocional. Para os fármacos que exigem prescrição, o rótulo representa um resumo de todos os estudos pré-clínicos e clínicos realizados durante os anos transcorridos desde a descoberta, seu desenvolvimento em produtos farmacêuticos está aprovada da Food and Drugs Administration. As informações essenciais para a prescrição do fármaco para seres humanos é fornecida na bula, que por lei contém uma apresentação equilibrada da utilidade e dos riscos associados a produtos visando o uso seguro e eficaz. É necessário que a bula contenha as seguintes informações resumidas, na ordem de apresentação: descrição do produto,
inclusive a marca e o nome científico, forma farmacêutica e via de administração, composição quantitativa, classe farmacológica ou terapêutica do fármaco, nome químico e fórmula estrutural do composto farmacêutico e as informações físicas e químicas importantes. Os exemplos são pH, a estabilidade e etc. Farmacologia clínica, inclusive resumo das ações do fármaco no ser humano, estudos in vitro relevantes ou experiências com animais, essenciais para a base bioquímica e ou fisiológica para a ação do fármaco. Informações farmacocinéticas sobre a velocidade e o grau de absorção, de biotransformação e de formação de metabólicos. Grau de ligação do fármaco às proteínas plasmáticas, velocidade ou meia-vida de eliminação, captação por um determinado órgão ou pelo feto e efeitos tóxicos. Indicações e uso. Inclusive as indicações aprovadas pela Food and Drugs no tratamento, prevenção ou diagnóstico de uma doença ou condição, evidência da eficácia demonstradas pelos resultados de experiências clínicas controladas, condições especiais para o uso do fármaco a curto e longo prazos, contraindicações, especificando as situações em que o fármaco não deve ser usado, porque os riscos superam claramente qualquer efeito benéfico possível. Estão incluídas contraindicações associadas à hipersensibilidade ao fármaco, terapia concomitante, estado patológico e fatores como idade e sexo. Advertências, inclusive descrição de reações adversas graves e riscos em potencial para a segurança, as limitações de usos impostas por esses efeitos e riscos e os passos a serem tomados em casos de ocorrências. Precauções, inclusive cuidados especiais de parte do médico que prescreve e de paciente que usa o fármaco. Alimentos, farmacotestes laboratoriais, efeitos sobre a fertilidade, uso na gestação em mulheres na lactância e em pacientes pediátricos, reações adversas, inclusive efeitos colaterais indesejáveis, previsíveis e imprevisíveis, categorizados por sistema de órgãos ou por gravidade da reação e por frequência de ocorrência. Uso excessivo e dependência de fármacos, inclusive esquema legal no caso de substâncias controladas, tipo de uso excessivos e reações adversas resultantes, dependência psicológica e física em potencial e tratamento para recuperação. Dose excessiva, inclusive sinais, sintomas, doses usuais e achados laboratoriais de doses excessivas agudas, juntamente com os princípios específicos ou gerais de tratamento. Dose e modo de administração, explicando dose usual recomendada, variação da dose, duração de tratamento, modificação da dose em populações especiais de pacientes, crianças, idosos, pacientes com disfunção renal ou hepática, e velocidade especiais de administração no caso de medicações parenterais. Formas do fármaco, inclusive informações sobre as formas farmacêuticas disponíveis, concentrações e meio de identificação das formas farmacêuticas como cor, revestimento, número de unidades e código nacional do fármaco. Aqui, gente, a gente viu então a parte sobre rótulos. E como eu passei para vocês aí no vídeo inicial de introdução, né, nós temos um trabalho onde vocês vão ter que discriminar, vocês vão pegar um rótulo para mim de um medicamento de vocês, né, e aí vocês vão destacar as partes iniciais e me mandar. Esse trabalho vai valer ponto para vocês também, certo? Então aí, por favor, me mandem esse trabalho até a próxima semana. Agora a gente entra então na parte de exemplos de layout. O que é um layout? É a apresentação do estabelecimento, é como os produtos vão ser dispostos e organizados. É a maneira de organizar as prateleiras, de apresentar a perfumaria. A drogaria sempre tem que apresentar boa aparência e organicidade, garantindo assim praticidade e qualidade de atendimento. A boa organização permite ao balconista a fácil localização do medicamento na prateleira
e isso garante um atendimento mais eficiente e também facilita controle de estoque e armazenamento dos medicamentos. Gente, assim, olha, de forma mais simples para que vocês entendam o que é o layout. O layout é o modo como vai estar disposto os produtos dentro de uma farmácia, que pode ser tanto o docinho que está ali próximo ao caixa, né, para que as pessoas vejam e sintam vontade de comprar aquele docinho, quanto um medicamento que ele fica numa ponta de uma gôndola, para que, por exemplo, na hora que o nosso cliente passar, ele vê aquele medicamento e falar assim, não, peraí, eu tenho que levar esse medicamento, eu lembrei que eu tenho que levar esse medicamento, certo? Então, onde é colocado, onde é dispostos esses produtos dentro de uma farmácia, compõe o layout da farmácia. Isso que é o layout, certo? E tem empresas, certo? E laboratórios que compram determinadas partes da farmácia para poder pôr os seus produtos naquele ponto específico, certo? Porque é feita uma análise em relação a esses pontos e esses pontos específicos, eles têm maior saída do produto. Então, tudo isso é feito de forma analítica, certo? Para poder vender mais. Porque a gente não é bobo nem nada, né, gente? A gente também quer vender mais, ganhar mais dinheiro, certo? Então, vamos continuar. Quando o layout é fácil, o cliente se adapta às características e percebe e adquire mais facilmente o que planeja e ainda faz compras por impulso. Para aumentar o fluxo, ela sugere que primeiramente sejam desobstruídas as passagens. Uma loja atolada ou sem caminhos bem abertos ao consumidor cria barreiras visuais que o afasta. Quando o layout facilita a entrada e o percurso, a loja fica mais cheia de clientes, por se sentirem visualmente bem-vindos. Deve-se tomar cuidado para que os corredores e as entradas estejam livres para facilitar o acesso. Mesmo não tendo mix de produtos de uma drugstore, o conceito da farmácia de pequeno porte é o mesmo, independentemente do tamanho da loja. O cliente tem de se sentir à vontade. Para isso, os produtos precisam estar sempre à mão. Não adianta o fabricante criar embalagens bonitas, se na hora da exposição dos produtos as gôndolas não forem compatíveis e acabarem desvalorizando as mercadorias e não estimulando a compra por impulso. Os especialistas são unânimes. Fazer com que a loja seja mais prática e atraente aos consumidores a torna mais rentável. Boa exposição dos produtos e disposição adequada do mobiliário e dos acessórios estimula as vendas, sem aumentar o quadro de funcionários. Isso faz com que a lucratividade aumente sem elevar os custos. Facilitar a circulação. O principal é promover mobilidade dentro do estabelecimento. Para isso, deve-se colocar rodízio nos equipamentos, mobiliário de piso e utilizar formas diferentes no design. Os equipamentos arredondados ocupam mais espaço, mas impulsionam a circulação. As exposições temáticas e os displays com formas diferenciadas fazem com que os produtos fiquem em destaque. Nesse caso, a recomendação é que se use o cross-merchandising, venda casada, oferecendo uma cesta maior de compras. Os itens com preços mais competitivos serão expostos nas prateleiras mais baixas, os mais rentáveis na altura dos olhos. As novidades poderão estar na altura dos olhos ou nas prateleiras mais altas. Os lançamentos deverão entrar em local de destaque. Isso indica ao consumidor que o ponto de venda se preocupa em atendê-lo e é dinâmico e atualizado. Os produtos mais procurados e cobiçados deverão estar mais distantes da entrada da loja. Isso motivará o consumidor a percorrer o ponto de venda. Vocês já perceberam isso, gente? Os medicamentos, eles costumam ficar no final da loja, da farmácia. Ela não fica na entrada da farmácia. Porque dessa forma, o nosso cliente ele vai passear pela farmácia, vai ver outros produtos e isso faz com que ele tenha uma compra compulsiva, né? Ou às vezes que ele também lembre de alguma coisa que ele quer levar, certo? Então isso é feito propositalmente.
é uma forma da gente vender mais para o nosso cliente, certo? Então a gente tem que ter essas sacadas também. Os materiais de ponto de venda, principalmente aqueles relacionados com as campanhas de TV e mídia impressa, capturam a atenção dos consumidores, pois impulsionam a memória visual. Como organizar uma farmácia? Critérios básicos de organização. Para organizar uma farmácia ou drogaria, existem alguns critérios que tornam mais eficiente e prático o trabalho do balconista. Toda farmácia trabalha com milhares de remédios que envolvem diferentes fabricantes e diversas apresentações, o que torna fundamental a organização de prateleiras e gavetas para facilitar a procura de cada remédio. Para isto, existem formas padronizadas para melhorar e organizar uma farmácia. Ela começa pela separação dos medicamentos e outros produtos de acordo com o laboratório, a ordem alfabética do medicamento e o grupo ou seção em que ele se enquadra, obedecendo à forma de apresentação e o uso do medicamento. A farmácia, portanto, possui vários grupos e seções que podem ser divididos em seção ou grupo de comprimidos, drágueas, cápsulas, pastilhas e pílulas. Seção ou grupo de ampolas injetáveis e orais. Seção ou grupo de medicamentos líquidos em suspensão, as geleias, os elixires, sprays, gotas e xaropes. Seção de cremes, pomadas, ungüentos, supositórios, óvulos, bastões, inaladores, pós, granulados e calicidas. Seções ou grupos de envelopes de comprimidos ou pós que vêm em embalagens múltiplas e que podem ser comercializados de forma avulsa. Estes produtos são usualmente guardados em gavetas e na parte externa delas coloca-se uma etiqueta que identifica o produto, seção ou grupo de medicamentos que tem venda controlada como psicotrópicos e entorpecentes. Estes remédios normalmente estão agrupados no fundo da farmácia, próximo à gerência para maior controle de suas vendas. Bom, gente, assim, basicamente do que eles estão falando aqui, né? Como que funciona, pelo menos nas farmácias que eu trabalhei, certo? Os produtos que não são medicamentos controlados, porque os medicamentos controlados costumam ficar em armários específicos no fundo da farmácia, certo? Sem o acesso do paciente. A maior parte dos medicamentos também eles ficam atrás do balcão, né, para que o farmacêutico ou o balconista pegue esses medicamentos, certo? Alguns medicamentos que são tidos como OTCs, esses eles ficam à disposição do paciente para que, por exemplo, uma dipirona, um Tilenol, dipirona de 500, Tilenol de 500, Novalgina, um Epocler, né? Esses medicamentos ficam à disposição do cliente pegar, mas a maioria dos medicamentos fica atrás do balcão para que o balconista ou o farmacêutico os pegue. Mais à frente a gente tem uma parte onde ficam os shampoos, os cremes, um pouco mais para o lado ali dos medicamentos, a parte de sabonetes, desodorantes, cremes, né? E aí eles são divididos dessa forma, uma parte que é só de cremes, que aí ele vai ter também um protetor solar, vai ter uma loção para pele, né? Aí ali também a gente vai ter uma parte que é só masculina, onde vai ter a camisinha, onde vai ter o gilete para estor barba, vai ter um pós-barba, né? Isso tudo, assim, é discriminado dessa forma para melhorar a venda, né, em grupos específicos. Porque quando a pessoa ela vai, por exemplo, comprar um creme, às vezes ela vai e lembra, não, peraí, eu também tenho que comprar aqui o meu protetor solar. Aí ele já vai, aproveita e já compra. Aí tem a parte daqueles cremes que são importados, né? Quando a pessoa vai lá e quer, não, eu quero comprar um Neutrogena. Às vezes ele vai ver um produto, por exemplo, um creme da Garnier para uma loção para pele, aí já vai, não, peraí, esse aqui também eu vou levar. Então isso tudo, gente, é para fazer com que a pessoa ela faça a relação e compre mais, certo? Então, assim, é disponibilizado dessa forma. Os doces, as coisas que
criança gosta, eles costumam deixar mais próximo ao caixa, porque isso já faz aquela compra impulsionada, às vezes bem na altura do olhar da criança, né? Eles deixam essas coisas para que a criança ela já pega já e o pai já vai querer levar, né? Por exemplo, como produtos infantis de bebê, a gente deixa numa altura mais baixa, porque aí a criança ela mesma vai lá e já busca. Hoje em dia as crianças elas decidem o que elas querem já desde muito cedo, certo? Antigamente a mãe ela ainda tinha uma característica de escolher as coisas. Hoje em dia as crianças elas já vêm sabendo o que elas querem. Então assim, isso tudo é pensado também, disposto nas farmácias para vender mais, certo? Vocês como futuros auxiliares farmacêuticos têm que ter essa noção, certo? Existem farmácias ou drogarias que separam os produtos de alta rotatividade, como vitaminas, analgésicos, antigripais, que são mais conhecidos pela população e têm maior saída. Os produtos de perfumaria, higiene e limpeza, acessórios médicos e odontológicos também possuem prateleiras próprias, certo? Então eles dividem muito bem ali para poder aumentar esse fluxo, né, e as pessoas fazerem as ligações dos produtos que elas necessitam. Outros métodos de organização. Outra forma de organização da prateleira é manter por ordem alfabética e por seções, porém agrupados os medicamentos de acordo com os laboratórios fabricantes que normalmente têm padronização na embalagem em cor. Olha, gente, uma característica das lojas que eu trabalhei era que os produtos que são produtos de referência, eles costumam ficar atrás, certo? Então aí, no caso, o balconista ou o farmacêutico vão lá e pegam os produtos lá atrás. Os produtos genéricos e similares, eles costumam ficar mais à frente na parte do balcão, porque esses produtos, eles são produtos que têm um valor mais acessível para o cliente, certo? E de alguma forma, eles trazem também mais benefícios se forem vendidos pelos farmacêuticos e pelos balconistas, certo? No caso, por exemplo, algumas farmácias elas vão trabalhar não com a marca, mas com o laboratório. O laboratório trabalha mais ali naquela farmácia. Então, a gente tem o pessoal que faz o contato com o farmacêutico e com o balconista, né, desses laboratórios, e esse pessoal, eles costumam incentivar as vendas, e também aí a gente ganha um adicional a mais se a gente vender determinado tipo de produto, por conta desse contato que a farmácia tem com o laboratório, certo? Então, esses medicamentos genéricos e similares às vezes vão dar mais lucro para a farmácia do que um medicamento de referência, porque o de referência ele vai ter um valor agregado já do produto, né? Pela marca do produto, não pelo princípio ativo, mas pela marca do produto ele já tem um valor agregado maior. Então, quem vai ganhar mais vai ser o laboratório que fez aquele produto de referência. Agora, a farmácia, por ter esse contato maior com determinado tipo de laboratório, pode ser vários laboratórios, né? E aí, no caso, ela vai ganhar mais se ela vender aquele tipo de genérico ou aquele similar, entendeu? É mais ou menos isso, só para que vocês entendam isso. Sugestões para a organização das prateleiras. Medicamento similar, prateleira A. Prateleira B, medicamento ético. Prateleira C, medicamento genérico. Prateleira D, linha BB, perfumaria. Aí no caso, gente, a gente, como eu falei para vocês, tem essas divisões, né? Aí a gente vai ter uma parte que é só de genéricos. A gente vai pondo, então, de A a Z. Só de medicamento genérico. Então aí você sabe que você seguindo ali por aquela linha, você vai procurar A, B, C, D. Você vai seguir ali só no genérico que você consegue encontrar. A gente costuma sempre pegar a segunda palavra para seguir a linha de busca dos medicamentos na prateleira. A gente sempre, por exemplo, se trata de sildenafila, né?
O citrato de sildenafila, a gente vai pegar então o sildenafila, que é com S. Então a gente vai procurar ele lá no S, certo? Aí então vai ter uma parte que é de genérico, outra parte que é de similar, e a outra parte que vai ser dos medicamentos só de referência, né? Aí tem o varejinho, tem a perfumaria fica mais na frente ali da entrada da farmácia, né? Tem a parte de maquiagem, tem a parte de medicamento hospitalar, varejo, balcão número 2 e 3 embaixo, soros, gases, esparadrapo, o armário de medicamentos sujeito a controle especial, ele sempre fica mais no fundo, né? Então, gente, isso aqui a gente viu a parte de organização de uma farmácia. Agora a gente vai entrar na parte de entender o papel do balconista, certo? Um bom balconista de farmácia deve conhecer as normas dos POPs, que são os procedimentos operacionais padrões de onde trabalha, né? POPs, procedimentos operacionais padrões ou procedimentos operacionais padrões. Nele vem todas as normas e fluxograma da farmácia, como por exemplo, quando chega nova mercadoria, quais procedimentos o balconista deve ter para recebê-la até guardá-la no balcão, ou como se deve proceder à limpeza da farmácia, etc. Toda farmácia tem a obrigação de ter os POPs e todos os colaboradores devem conhecer e serem treinados através dos POPs. Este garante a qualidade do trabalho realizado e padronizando de tudo o que é feito dentro do estabelecimento. Gente, quando eu entrei na farmácia, foi passado para nós todas as informações em relação à farmácia através dos POPs. E é sempre um farmacêutico responsável que passa esses dados para todos os colaboradores dentro da farmácia, certo? Aí no caso, gente, por exemplo, agora que a gente teve o Covid, foram criados POPs específicos para que a gente possa seguir as regras, né, para a gente não pegar o Covid. Então, assim, sempre que tem que ter alguma norma, alguma regra dentro da farmácia, são feitos POPs, onde o farmacêutico responsável pela farmácia vai passar para os colaboradores dentro da farmácia, certo? Também é necessário que conheça os PGRs, que são os Planos de Gerenciamento de Resíduos de Saúde, que todo estabelecimento de saúde deve ter. Nele se encontram as normas de manuseio do lixo e de resíduos gerados dentro da farmácia. Não se pode simplesmente jogar um medicamento vencido no lixo, existe um procedimento no PGRS do qual deve ser seguido. A maioria das farmácias hoje tem computadores com programas especiais para drogarias, onde se pode consultar preços, estoques, até mesmo a função dos medicamentos. Tudo que sai da farmácia, seja como venda ou como perda, deve ser registrado no computador para que não haja falhas nos registros e no estoque. É necessário que toda farmácia tenha no balcão à disposição do cliente a tabela de preços máxima ao consumidor para consultas de medicamentos, caso o computador esteja fora do ar ou o preço do computador gere dúvidas. Para isso existem revistas especializadas como a Unitex ou a Kairos e etc. Gente, hoje em dia, como a gente está passando por uma crise também em relação à parte financeira, né? Os preços dos medicamentos eles estão variando muito, certo? Então a gente já não tem mais esse livrinho que segue um dado de valores em relação aos medicamentos, certo? Mas assim, é interessante que o paciente ele faça sim uma análise desses valores, porque vai variar muito os preços de uma farmácia para outra, certo? Mas só que aí que está a característica. A farmácia em si ela não é obrigada a seguir os preços que são estipulados, mas ela tem que seguir um padrão, né? Ela não pode variar tanto também em relação às outras farmácias, porque isso vai muito em relação ao princípio ativo, né? A facilidade de achar esse princípio ativo e se o medicamento ele está no mercado ou não, né? Aí você vai entender em relação a esses valores que são disponibilizados. Um importante livro para consulta sobre medicamentos que toda farmácia deve ter é o DEF, Dicionário de Especialidades Farmacêuticas,
que sempre atualizado a cada ano e nele contém várias bulas de medicamentos, além de outras seções importantes para a farmácia, como nomes químicos, grupos farmacológicos, indicações terapêuticas e etc. Nos anexos dessa apostila você entenderá alguns grupos farmacológicos de maior giro comercial nas farmácias, retirados no DEF. É importante que o balconista ou atendente de uma farmácia, seja ela drogaria de manipulação ou hospitalar, fique atento às informações sobre temperatura de armazenamento de um medicamento. Se for de guardar em geladeira, deve ser uma geladeira especial, somente para medicamentos, e a temperatura da geladeira deve ser anotada 3 vezes ao dia, em horários diferentes e documentado. A temperatura da farmácia no local onde se armazena os medicamentos também deve ser anotada 3 ou 2 vezes ao dia. Se um cliente comprar um medicamento que fica armazenado na geladeira, ele deve levar em embalagem de isopor com saquinho de gelo para que o produto não se danifique no transporte até o consumo. Quanto à higienização da farmácia, o auxiliar de farmácia deve seguir o seu POP sobre este tema, mas na maioria das vezes o serviço de limpeza deve ser feito na parte da manhã. Esse necessário repetido à tarde. Para limpar o chão, usa-se água, sabão, pode-se usar água sanitária também, mas na quantidade certa para que o cheiro não incorpore nos medicamentos e nem desagrade os clientes. Para limpar o balcão e prateleiras, usam-se produtos especiais como limpador multiuso, veja, se for de vidro, limpa vidros, e não se esqueça de verificar a existência de teias de aranha e limpar sempre que necessário os ventiladores. Se tiver ar-condicionado, o seu filtro deve ser limpo uma vez por semana. A sala de aplicação de injetáveis exige cuidados especiais. Após a limpeza convencional, deverá ser feita a desinfecção com álcool 70% sobre a pia, torneiras, bancadas, paredes, mesas, potes de algodão, o frasco de álcool e etc. O saco de lixo de pedal desta sala deve ser sempre de cor branca. Todas as lixeiras devem ser de pedal e sem cantos, como na PGRs. E devem ter saquinhos, além disso, devem ser identificados. Bom, gente, a gente vem só até aqui, então. Na próxima aula, a gente continua aí na parte de rotinas para recebimento, estocagem e dispensação de medicamentos, certo? Aí, no caso, eu vou passar um vídeo falando sobre o layout nas drogarias. E aí, a nossa aula é isso. Por favor, façam um trabalho dos rótulos, certo? Que vai valer nota para vocês. Desejo a todos aí uma ótima semana. Fiquem com Deus. Se cuidem. Vamos todos aí viajar no conhecimento. Beijão, com Deus e até mais. Tchau, tchau.